Boa noite a todos. 36ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, 8ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Espírito Santo. Primeira secretária, a senhora vereadora Adriana Uliana, vai verificar a presença dos vereadores em plenário. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário, número legal para que se dê início à sessão. Peço a vereadora Adriana Uliana que faça a leitura do Evangelho de hoje e peço a todos que fiquem de pé, por favor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vós que pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isso, sem, contudo, deixar aquilo. Guias os cegos, vós filtrais os mosquitos, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Nós teremos, apenas na sessão da semana que vem, que as atas virão impressas, viu, senhores vereadores? Porque eu preciso fazer uma portaria nominando o novo redator de ata, e a gente só viu isso ontem, e então para a semana que vem nós teremos todas essas atas para a gente assinar. Mesmo assim, eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Ata em votação. Quem concorda permaneça como está, quem não concorda manifeste, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Não tendo nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, no expediente do dia, peço ao Alex que faça a leitura do expediente. Quer dizer, a inscrição para a fala é depois da leitura do expediente pelo Alex. A PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ofício número 43/2020, Venda Nova do Imigrante, 10 de agosto de 2020. Ao senhor Francisco Carlos Folleto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Venda Nova do Imigrante. Como em todos os anos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Venda Nova do Imigrante comemora no dia 21 a 28 de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e ou Múltipla, cujo tema deste ano será Família e Pessoa com Deficiência, protagonista na implementação das políticas públicas. Para dar visibilidade a este movimento, solicitamos o uso da palavra na tribuna no dia 25 de agosto de 2020 pela presidente da instituição Maria de Lourdes Fiorito. Por oportuno, apresentamos nossas cordiais considerações e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário. Saudações apaianas. Maria de Lourdes Fiorito, presidente da APAI, e Dulcila Falqueto Lorenzoni, diretora da APAI. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONPED, Venda Nova do Imigrante, 3 de agosto de 2020, ofício número 4/2020. Do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, para o excelentíssimo senhor Francisco Carlos Folleto, presidente da Câmara Municipal. Assunto: uso da tribuna pelos membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Senhor presidente da Câmara, de 21 a 28 de agosto é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em virtude disso, gostaríamos de ampliar as discussões acerca de tal temática, bem como discorrer sobre a participação do CONPED nessa semana. Para isso, solicitamos o uso da tribuna para abordarmos o tema citado, além de dar visibilidade às ações deste Conselho. Diante do exposto da relevância de tais assuntos, os membros dos conselhos vêm, através dele, solicitar o uso da tribuna no dia 25 de 8 de 2020, terça-feira. Atenciosamente, Cláudia Cipreste dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência.
Parecer Comissão de Finanças e Orçamento, objeto traço do balancete analítico contábil referente ao mês de junho de 2020 da Câmara Municipal de Venda Nova do Migrante. Relatório, balancete analítico contábil e seus anexos em análise, enquanto devidamente acompanhadas das receitas e das despesas. Parecer do relator, balancete de apreciação, enquanto com as receitas e despesas devidamente distribuídas, atendendo desta forma as normas da contabilidade pública, quanto às dotações estão de acordo com a lei orçamentária anual, bem como as despesas efetuadas no mês de junho, que se encontram especificadas de forma clara e transparente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 3 de agosto de 2020, Gilberto Bravin Zanoli, relator. Parecer da comissão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após análise do balancete analítico contábil do mês de junho de 2020 da Câmara Municipal, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação da matéria na forma apresentada. Sala das Comissões, 10 de agosto de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente, Gilberto Bravin Zanoli, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. É só isso, senhor presidente. Não havendo, então, nenhum vereador inscrito no expediente do dia, passamos à leitura da ordem do dia. Parecer reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 015/2020, veto do autógrafo à lei 020/2020, referente ao projeto de lei 015/2020, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. O relatório busca a presente procedimento o veto parcial do projeto de lei 015/2020 e seus artigos 12 e 18. Parecer do relator. Iniciamos nossas análises frisando que no Brasil não existe o fenômeno de representinação. É um instituto jurídico para o qual a norma revogadora da lei, quanto revogada, traz de volta a vigência daquela que revoga originalmente. O que significa dizer que, vedado tais artigos, eles serão excluídos do corpo da lei, pois os artigos 12 e 18, originalmente apresentados, não poderão voltar ao texto, por não terem seguido o rito de aprovação legislativa. Lembre-se, o que foi aprovado para virar lei foram os artigos 12 e 18 emendados, e agora vetados pelo Executivo. Se este veto prosperar, estaremos diante de uma lacuna na lei diretriz. Por estar aivado de vícios o presente veto, conforme demonstrado, opinamos para sua rejeição como medida da mais ampla justiça. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2020, Gilberto Bravin Zanoli, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto de lei 015/2020, resolveram a unanimidade acompanhar do voto do relator e opinar pela rejeição do veto como forma de se preservar a efetividade da LDO. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente, Gilberto Bravin Zanoli, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. Projeto de Decreto Legislativo 06/2020. Dispõe sobre a apreciação do veto parcial ao autógrafo 020/2020, referente ao projeto de lei 015/2020, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 21 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Migrante, Estado do Espírito Santo, faz saber que o plenário aprovou e o excelentíssimo senhor presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica rejeitado o veto parcial apresentado. Artigo 2º deste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 17 dias do mês de agosto de 2020, Adriana Aparecido Liana, presidente, Marco Antônio Grilo, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 018/2020, ementa, estabelece normas a serem adotadas no âmbito do município sobre liberdade econômica e da outras providências. Relatório, projeto de lei 018/2020, tem por finalidade instituir normas acerca da liberdade econômica. Parecer do relator. Após a análise do presente projeto de lei, verifico que não há qualquer vício em seu bojo, encontra-se devidamente amparado nos aspectos legais e constitucionais. Dessa forma, o voto é pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 15 de junho de 2020, Marco Antônio Grilo, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar a emenda do projeto de lei 018 de 2020, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 10 de agosto de 2020, Adriana Aparecido Liana, presidente, Marco Antônio Grilo, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentada.
Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 025/2020. Autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à doação de bens móveis para o Hospital Padre Márcio. Origem, Poder Executivo Municipal, relatório, presente projeto visa doar 5 braçadeiras para injeção, 3 berços hospitalares e um detector fetal para o Hospital Padre Márcio. Parecer do relator, após análise, verifica-se que o projeto se encontra devidamente amparado no aspecto legal e constitucional, não demonstrando em seu bojo qualquer tipo de vício. Por fim, tendo como base os elementos formais e legais, o voto é pela aprovação da matéria na forma apresentada. Sala das Comissões, 13 de julho de 2020. Marco Grilo, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisarem a emenda do projeto de lei 025/2020, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 17 de julho de 2020, Adriana Aparecido Liana, presidente, Marco Antônio Grilo, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto 027/2020, ementa dispõe sobre autorização para suplementação de dotação orçamentária, Poder Executivo Municipal, relatório. O projeto de lei 27 visa autorizar o Executivo Municipal a incluir e suplementar elemento de despesa e ainda dotação orçamentária. Parecer do relator, após análise do presente projeto de lei, verifico que não há um problema técnico legislativo, nem tampouco vício de legalidade em seu conteúdo e encontra-se devidamente amparado no aspecto constitucional. Dessa forma, o voto é pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 10 de agosto de 2020, Marco Antônio Grilo, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar a emenda do projeto de lei 27/2020, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 10 de agosto de 2020, Adriana Aparecido Liana, presidente, Marco Antônio Grilo, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de resolução 04/2020, ementa, dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal para o exercício financeiro de 2021. Origem, mesa diretora da Câmara. Relatório, projeto de resolução em análise tem como objetivo fixar as despesas da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante para o exercício de 21. Parecer do relator, a despesa fixada em R$ 3.535.529,21 corresponde a 7% da receita da corrente líquida do orçamento municipal, conforme dispõe o artigo 29 da Constituição Federal. Depois de relatada e analisada a presente matéria, à luz do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos demais preceitos legais, proferimos o seguinte voto. Voto do relator. Essa relatoria, após a devida análise da referida proposta orçamentária do Legislativo Municipal para o exercício de 21, resolve dar seu voto pela aprovação do projeto de resolução 04/2020. Sala das Comissões, 24 de agosto de 2020. Gilberto Bravenzanoli, relator. Conclusão da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, após a análise minuciosa do projeto de resolução 04/2020, de autoria da mesa diretora dessa Casa de Leis, dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante para o exercício financeiro de 21. Resolveram, por unanimidade de seus membros, seguir o voto do relator e opinar pela aprovação do presente projeto de resolução na forma apresentada. Sala das Comissões, 24 de agosto de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente, Gilberto Bravenzanoli, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. É só isso, senhor presidente. Terminada a leitura da ordem do dia, nós vamos passar agora às votações das matérias. E daqui a pouco, antes da fala, da explicação pessoal por parte de nós vereadores, nós teremos então
a tribuna livre, hoje com a presença da Maria de Lourdes Fiorido, presidente da APAI, a Lourdinha, e o assunto que a Lourdinha vai falar é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e da senhora Aline Spadeto, que é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONPED, que vai falar sobre as ações desenvolvidas pelo Conselho e a participação na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla. Senhoras, boa noite, sejam bem-vindas mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui, é sempre um prazer para nós ter vocês aqui conosco, principalmente pelo brilhante trabalho que fazem à frente da APAI há muito tempo, né? E agora, posteriormente, também à frente junto desse Conselho das Pessoas com Deficiência. Havendo um número legal, vamos começar então a votação, as discussões e votações das matérias de hoje da ordem do dia. Em única discussão, o projeto de decreto legislativo número 6/2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a apreciação do veto ao autógrafo de lei número 020/2020, referente ao projeto de lei número 015/2020, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Projeto de decreto em discussão. Projeto de decreto legislativo número 006/2020 em única votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei número 18/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece normas a serem adotadas no âmbito do município sobre liberdade econômica e da outras providências. Projeto em discussão, com a palavra o vereador Tiago Altoé. Boa noite a todos. Eu venho aqui neste momento agora pedir vistas a esse projeto e justifico porque gerou-se dúvida na talvez desconformidade com a norma federal de alguns assuntos, e aí o medo é justamente de que o município pode estar sendo mais restringente à liberdade econômica. Então a gente vai tirar essa dúvida aí nesse pedido de vista, caso o plenário assim aceite. Obrigado. Pedido de vistas ao projeto de lei número 18/2020, feito pelo vereador Tiago Altoé em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Pedido de vistas aprovado por unanimidade. Portanto, então, o projeto sai da pauta de votação hoje e ficará à disposição do vereador Tiago para que ele faça, então, as suas observações. Em primeira discussão, projeto de lei número 25/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder doação de bens móveis para o Hospital Padre Máximo. Projeto em discussão. Projeto número 025/2020 em primeira votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei número 27/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para suplementação de dotação orçamentária. Projeto em discussão. Projeto de lei número 27/2020 em primeira votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam manifestem-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade. Em única discussão, o projeto de resolução número 004/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal para o exercício financeiro de 2021. Projeto em discussão. Projeto de resolução número 004/2020 em única votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Projeto de resolução número 004/2020, aprovado por unanimidade. Terminada então a pauta de votação, nós
Vamos convidar então a Lourdinha e a Aline também, ou se quiser ficar aí, Aline, depois, né, por causa do distanciamento. Vamos convidar então a Maria de Lourdes Fiorido para fazer o uso da tribuna na noite de hoje. Lourdinha, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Em nome da PAI, eu cumprimento o presidente da Câmara, né, o senhor Francisco Carlos Folleto, e em nome dele eu estendo esse cumprimento a todos os vereadores. Cumprimento também os funcionários da Câmara de Venda Nova, que aqui estão presentes, né? Cumprimento a toda a comunidade de Venda Nova. Cumprimento a Aline, minha companheira hoje de fala, em nome do que representando o Comped, e cumprimento também os familiares e usuários da PAI, os nossos funcionários, colaboradores e a nossa diretoria, que em função do distanciamento social, devido à pandemia, não podem estar aqui como eles fazem todos os anos. Eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, que anualmente nos abre um espaço para fala em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Como a gente já sabe, eu acho que todo mundo conhece, que no período do dia 21 a 28 de agosto, comemora-se a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa data, ela foi criada em 1964 e foi reconhecida e instituída no ano de 2018 através da Lei 13.585. O tema deste ano é Protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. A que se remete esse tema? Nos remete à luta pelo direito das pessoas com deficiência serem um elemento central da própria vida, tornando-se um sujeito ativo e participativo das decisões que o envolvem, desde as ações mais simples, como que roupa vestir, que alimento comer, até as decisões mais complexas, como trabalho, relações pessoais, participação social. É reconhecer que a pessoa com deficiência tem desejos, tem sonhos, tem planos, como qualquer outra pessoa. Porém, cabe a nós, a sociedade, a família, as organizações, abrir espaço para que essas pessoas possam se expressar e mostrar o seu potencial. Esse protagonismo em tomar as rédeas da própria vida com os apoios quando necessário, empodera a pessoa, dá a ela a segurança para cada vez mais falar por si, para tomar as próprias decisões, de fazer escolhas e viver a própria vida de forma autônoma, sem a necessidade de que o outro faça, escolha e decida por ela. Apesar dessas conquistas, de algumas conquistas alcançadas, a condição de protagonista precisa ser aprimorada, implementada e acontecer por inteiro. As APAES, que há mais de 60 anos com experiência, vêm atuando como instituições de atendimento na defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, vêm articulando junto ao poder público e à sociedade, especialmente para integrarem as ações voltadas à efetivação desse protagonismo para as pessoas com deficiência. E essa é uma lógica que se estende a uma rede apaiana de serviços que hoje ultrapassa 2.200 municípios no Brasil e a um público estimado em mais de 350 mil pessoas, sem contar com as respectivas famílias. O processo histórico institucional deixa evidente que a missão e a visão institucional das APAES ficarão bem mais contempladas se as pessoas forem vistas como protagonistas, autônomas, resilientes e donos de suas próprias histórias. Essas são competências primordiais para efetivar o empoderamento para o enfrentamento das adversidades, da exclusão, da discriminação ainda presentes na sociedade. O tema protagonismo empodera e concretiza a inclusão social requer uma ampla mobilização, no sentido de prepararmos as sociedades,
os poderes constituídos, as famílias e as pessoas com deficiência, para a aquisição das competências, habilidades, atitudes, valores e éticas necessárias para atuar com segurança no cotidiano e nas interações sociais, ao mesmo tempo para evoluírem como protagonistas. Assim, essa semana em que celebramos as conquistas nas garantias dos direitos da pessoa com deficiência, convidamos toda a sociedade de fazer a experiência da empatia, colocando-se no lugar da pessoa com deficiência. Assim poderemos rever conceitos, desnudar de preconceitos e rótulos e desobstruir caminhos e promover a autonomia. Dessa forma, convidamos Venda Nova do Imigrante para continuar conosco nas comemorações dessa data tão importante para a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Obrigada. Obrigado, Lourdinha, pelo seu pronunciamento. E a gente convida, então, agora a Aline, que é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para o seu pronunciamento. Lourdinha, fica à vontade aqui conosco até a Aline terminar aí o pronunciamento dela. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, Francisco Folleto, e todos os demais vereadores e todos os funcionários dessa casa. Cumprimento também todos os membros do CONPED e todos os familiares. O CONPED é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi instituído no nosso município em dezembro de 2019, conforme Lei número 1336 de 2019, de 5 de agosto de 2019. O Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência é um órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador de ações políticas voltadas para a promoção, inclusão social e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, constituindo-se em um espaço de participação democrática. Sua atuação na sensibilização da sociedade em geral acerca da defesa dos direitos das pessoas com deficiência é fundamental. Dentre esses direitos, podemos destacar as melhorias para a acessibilidade da pessoa com deficiência no nosso município. O CONPED é composto por 18 membros de respectivos suplentes, sendo metade da área governamental e metade da área não governamental e da sociedade civil. Temos como presidente Cláudia Cipreste dos Santos, psicóloga do CRAS de Venda Nova, Secretaria de Assistência Social. Sua suplente é Letícia Moreira Perim, assistente social do Centro de Convivência do Idoso, também da Secretaria de Assistência Social. Carolina Leite Barros, secretária do CONPED, representante de pais, mães e responsável. Nesta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, comemorada de 21 a 28/8, e cujo tema deste ano é Protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social, o CONPED vem reafirmar a importância dessa semana como um símbolo de mobilização de um espaço que marca a luta das pessoas com deficiência intelectual na busca por garantia de direitos e o papel da família em todos os processos de vida de seus filhos, seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação e nas demais áreas. Eu, como mãe de uma criança que tem necessidades especiais, eu agradeço Venda Nova do Imigrante, os vereadores que estão aqui presentes, que participaram da formulação do CONPED. É muito importante para a gente ter um órgão que nos ajuda a buscar melhorias para a qualidade de vida dos nossos filhos. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de vocês. Então, assim, que vocês não esqueçam da gente em nenhum momento, por mais simples que seja, por uma rampa na calçada que a gente luta tanto para ter, que vocês não esqueçam da gente, porque quem é pai sabe, quem tem filho sabe, que
tudo que a gente tem na vida são os filhos. E quando a gente luta por algo que é o nosso direito, que está na lei, que é muito bonito e que é negado para a gente, é muito triste, é frustrante. A gente já lida com muitas questões pessoais. Então, assim, que vocês tenham um olhar mais de empatia para nós. Que vocês não esqueçam que nossos filhos existem, que eles estão na escola, que quando for desenhado uma sala de aula e um banheiro, que seja pensado realmente em quem vai estar lá dentro da escola pública. Então, assim, eu agradeço vocês por terem nos ajudado na formulação do Comped. Eu agradeço o Chico Foleto, que estava nas reuniões, e o Tiago Altué, que até de domingo à noite, né, Tiago, a gente trocava telefonemas para escrever esse conselho que há tantos anos não saía do papel. Então, assim, muito obrigada ao município de Venda Nova do Imigrante por não esquecer de nós. Obrigada. Obrigado, Aline. Eu vou pedir você também para continuar fazendo parte da mesa, por favor. Deise. Do lado de cá, para a gente manter um pouquinho o distanciamento, tá? Obrigado pelo seu pronunciamento também. Nós vamos passar agora a explicação pessoal. E a Lourdinha já me adiantou aqui que depois da fala dos vereadores ela quer fazer mais uma fala final de fechamento, ok? Então passamos aí a explicação pessoal. O primeiro vereador inscrito, Tiago Altué. Boa noite a todos, em especial a Aline e Lourdinha, que se faz presente aqui neste ambiente, trazendo um tema muito importante, recorrente e necessário, tá? Então, Lourdinha, presidente da PAI, continua lutando por essa instituição. A Aline, como mãe, não luta apenas pelo seu filho, luta, como se falou, por toda uma causa, por muitas mães que talvez se omitem ou que ficam no silêncio. Então, que você tenha sempre energia, garra para poder trabalhar em prol dessa causa muito importante. Como eu sempre falo aqui, nós temos que tirar da beleza do papel, né, aquilo que é de direito dessas pessoas e diminuir esse abismo que existe entre o direito que está no papel e o direito que está na rampa de cadeirante, o direito que está no acesso a um banheiro de qualidade, o direito que está à educação de qualidade, à saúde. Então a gente fica muito feliz, embora não fazer mais parte do conselho por questões legais, assim como o presidente Francisco Carlos Foleto, mas a gente sabe do tema e de como ele é importante, que ele nunca possa deixar de ser debatido pela sociedade vendanovense, pelos órgãos públicos e pelas entidades, tá bom? Quero aqui também fazer uma fala um pouco rápido sobre aquele veto que foi votado hoje, na verdade um decreto. Como a gente pode observar, o decreto ele é de natureza técnica, como apresentado pelo relator. Ele fala até no termo da repristinação, que é um instituto jurídico que não existe aqui. Então, o apontamento foi da natureza técnica e assim nós o seguimos. Embora ele tratava de dois temas que vem aqui justificar e manter meu posicionamento sobre o conteúdo, sobre o mérito dos temas, que durante as emendas foi assim que eu votei. A respeito da obrigatoriedade mínima de 10% do investimento do orçamento, eu acho isso um pouco alto, até pelo cenário que estamos. Então, dessa forma, naquele dia eu votei contrário à emenda. Eu acho que o modelo de 5% era adequado, justamente no momento que estamos vivendo. Porém, também eu sou contra ao posicionamento da prefeitura de jogar para 30% a mobilidade. Acredito que com 15%, como foi assim proposto pela Câmara, é um valor razoável e muito importante para poder, e deveria ser esse o valor, de 15% mesmo. Acredito que um prefeito, o executivo, tendo diálogo com a Câmara, jamais teria dificuldade em mandar aqui um projeto de lei orçamentária, presidente, e ser aprovado uma suplementação, porque certamente serão de recursos para o uso da comunidade, então não teria dificuldade nenhuma. Então acredito que para aquele que tem um bom diálogo com o legislativo, jamais teria problema em assumir aí a responsabilidade dos 15% de mobilidade. Então, só para poder justificar, mas acompanhei o parecer e o veto, justamente porque foi elaborado pelo vereador e relator Gilberto e toda a comissão, José Luiz Pimenta de Souza e Neucimar, apontando aí um agrave jurídico mesmo, de normas técnicas, que também não teríamos como nós votarmos, se não pelo sim ou pelo não, porque não estava em apreciação um mérito e apenas a legalidade do mesmo. Então, mas fica aqui minha justificativa. Quero aqui falar também sobre temas importantes, que são duas pontes do município. Estive com o vereador Marco Torres, passando ali na ponte
próximo à Academia Performance do Centro, antiga Polícia Militar. Na atual, né, Polícia Militar, antiga Polícia Civil. Então, assim, é preocupante, tá? Tem ali uma ponte de um grande tráfego de veículos, onde que tem um borrachão, um plástico tapando um buraco, e ao levantar ali, gente, ferragem e com enchimento de pneu, câmera de ar. Então, assim, isso é preocupante. Assim como a ponte lá da avenida, da rodovia Pedro Cola, também tem ali uma questão de uso, que é a avenida Domingos Perim, que é nas proximidades do Tabão, ali, sorveteria, que também é uma ponte de grande movimentação de veículos, e ela está parcialmente interditada, embora a gente já saiba que em ambos os casos a prefeitura já fez movimentos para que melhorasse, porém nada foi concretizado ainda. A gente não pode manter o risco a todos aqueles que eles circulam. Então, estarei novamente procurando aí a prefeitura, vou procurar a Defesa Civil. Eu acho que medidas urgentes devem ser tomadas nessas duas pontes. Está colocando em risco quem passa e também o próprio desvio, né? Que aí às vezes um morador, um veículo quer desviar, invade a outra faixa. Então é questão preocupante. Sobre os campos de grama sintética, a gente fica muito feliz, tem que registrar e parabenizar o empenho da reforma do campinho de Bananeiras, que por vezes vim aqui já falar, cobrar, porque é muito necessário. É um campo que já tem praticamente 12 anos de uso e precisava de reformas ali, por questões de rede elétrica. Então, assim, a gente está vendo o que está acontecendo, porém também fico triste em ver o andamento da obra ali do Santo Antônio da Serra, que também é de um campo sintético e está muito lento. Então, assim, é um recurso antigo, então a gente espera também que a prefeitura possa, junto com a empreiteira, poder fazer com que ela encaminhe aquela obra. E das estradas também, eu quero aqui registrar a nova entrada, uma reabertura da entrada da estrada que liga a rodovia Pedro Cola à comunidade de Bela Aurora. Um trabalho legal, bacana, melhorou a visibilidade ali no acesso de risco. Isso é muito positivo, porém também, embora já solicitei, é vergonhoso ver a situação de um trecho próximo ali a Vendap, de tanto buraco que tem, justamente naquela obra que foi paralisada. Então, o nosso pedido é que possa fazer aquela manutenção urgente, que quando também retomar as obras ali, que comece no sentido Vendap São João, porque é onde tem o maior tráfego de pessoas e moradores ali. Então, só isso. Boa noite a todos. Segundo vereador inscrito, vereador Adriano Liana. Declinou da palavra. Terceiro vereador, vereador Domingos Sávio Filete. Declinou da palavra. Eu passo a presidência ao vereador Gilberto para fazer o uso da tribuna. Novamente, cumprimentar a todos, boa noite, senhores e senhoras vereadores. Cumprimentar também novamente, parabenizar pela fala aqui a Lourdinha e a Aline, representando a APAI e o Comped. Só para complementar a fala do vereador Tiago aqui, que para mim, as colocações que o vereador Tiago fez, principalmente a questão das pontes, né, e das estradas também, isso só, mais uma vez, vem demonstrar a incapacidade que a atual administração tem de tocar a cidade. Não tem nenhuma, é uma desorganização total. Cada setor da administração que você olha, você vai ver situações como essa, né? Tapa um buraco aqui, deixa 2, 3 destapado lá. Faz uma coisa aqui, deixa 3, 4 para fazer do outro lado. Na saúde é assim, na educação é assim. Então, assim, isso só demonstra a falta de capacidade administrativa de quem está à frente do executivo hoje, com boa parte, nem todos obviamente, mas com boa parte dos colaboradores diretos. Mas o que falta realmente é comando, não tem, né? Haja visto, Tiago, que eu vou aproveitar a sua lembrança em relação às pontes. Ali na Avenida Beira-Rio, quem tiver curiosidade, pode passar no sentido Polentão, centro da cidade, tem uma ponte de madeira ali, que é pouco usada, mas que está lá e pode ser usada e é usada por carros. A cabeceira da ponte, do lado de lá da avenida, está completamente corroída. Aquilo ali
Se Deus ajudar, não vai acontecer um acidente grave ali, de um carro adentrar a ponte e de repente desmoronar tudo, né? Além de uma quantidade imensa de lixo que tem aí. O vereador Pimenta lembrou aqui um tempo atrás, acho que o Venda Nova hoje pode, se é que isso é se vangloriar, mas pode bater no peito e se vangloriar de que talvez seja a única cidade do estado, se não do país, que tem um poste no meio da rua, lá na Lavrinha. Fizeram o calçamento, o poste ficou exatamente no meio da rua, literalmente, e não foi retirado, vereador Mazinho. Então, assim, é rir para não chorar, né? É rir para não chorar de uma situação como essa, de abandono administrativo que a cidade está passando. Ao contrário, por exemplo, do estado do Espírito Santo, que mais uma vez os jornais de hoje, de ontem, noticiaram, trouxeram isso. O estado do Espírito Santo continua como um estado com classificação A em capacidade de pagamento da sua dívida, ou seja, desde 2012, num processo que começou exatamente com o governador Renato Casagrande, de organização das finanças do estado, a gente consegue ter uma classificação A, sendo um estado nota 10 no país, sendo exemplo de administração das finanças públicas, com bons investimentos, com responsabilidade, com ética, e com isso faz com que se tenha uma boa gestão, como é também a classificação do estado, por exemplo, na gestão do Covid, né? Então, assim, mais uma vez aqui eu quero enaltecer a atuação do governador Casagrande e da sua equipe de governo frente à gestão do estado do Espírito Santo. Fazia aqui... Chegou o meu conhecimento hoje à tarde, eu fiz questão de compartilhar no grupo nosso lá de vereadores, né, uma acusação grave, por parte de uma moradora, que diz ter sido dito a ela por uma reclamação de valor de IPTU, e essa moradora diz ter sido dito a ela por um funcionário, né, da secretaria, que a culpa do valor do IPTU que ela reclamava é da Câmara de Vereadores. Isso é criminoso, isso é um descaso com a moralidade, né? Isso, se essa pessoa não está informada, ela deveria se informar, ou então ela está maldosamente orientada, porque a Câmara de Vereadores, essa matéria é uma matéria financeira, e que a Câmara de Vereadores apenas vota e aprova o que vem do Executivo. Então, assim, se tem coisa sendo calculada de maneira equivocada ou errada, que assumam eles essa responsabilidade, que deem pelo menos a oportunidade, não só de ouvir o cidadão, mas também de se propor a, de repente, fazer uma revisão, para ver se realmente aquele valor está errado, vereador Sávio, ou se está realmente correto, e dizer, olha, foi recalculado, foi visto, aonde você mora, o gabarito de cobrança é tal, e você tem que pagar isso mesmo. Eu não sou contra a cobrança de IPTU, faz parte da receita do município, que oferece, hoje, de maneira péssima, mas oferece aos moradores da cidade alguns serviços. Sabe, vereador Pimenta, agora sim, um morador veio dizer que a coleta de lixo, a qual se justificaram, não é feita semanalmente, que a rua dela não tem iluminação, que está cheia de buraco, e ainda dizer que isso é um problema que os vereadores geraram, é muita hipocrisia, é falta de vergonha na cara, é falta de caráter, como já teve vereador que disse aqui, que esse pessoal, muitas pessoas do Executivo não têm, eles trabalham com base em mentiras, e as mentiras quase que de sempre, quando chegam aos nossos conhecimentos, são desmascaradas aqui na tribuna, como eu estou fazendo nesse momento, e vou ter oportunidade de fazer pessoalmente lá embaixo. Isso é uma vergonha. As pessoas, ao invés de se preocuparem em fazer uma boa administração para a população, e quando os problemas aparecem, e ninguém vive sem problema, nenhum administrador,
Eu, como presidente da Câmara, tenho aqui os meus problemas, às vezes divido com vocês. A Lurdinha, como presidente da PAI, tem os problemas dela para resolver. A Aline, como membro do Comped, tem os problemas para resolver. Agora, os problemas têm que ser encarados de frente e de maneira verdadeira serem resolvidos. Você não precisa agradar a todos sempre, mas fale para a pessoa a verdade e não querer jogar a culpa numa Câmara de Vereadores que apenas aprova uma matéria que veio lá de baixo e que não pode legislar. Então, assim, eu quero deixar aqui os meus protestos, senhores, e vou buscar essa informação in loco, e alguém vai ter que dizer na minha cara também, e eu vou fazer isso em nome de nós 9, certo? Alguém vai ter que dizer na minha cara que isso, valor de IPTU, é culpa da Câmara de Vereadores, ok? Para finalizar então, e amenizar, Lurdinha e Aline, quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui, parabenizar pela fala de vocês, chover no molhado, repetir tantas e tantas vezes que eu particularmente já tive a oportunidade de nessa tribuna e também fora daqui falar do trabalho excepcional que a APAI de Venda Nova desenvolve, sabe? Isso não é novidade para ninguém. Eu acho que a sociedade de Venda Nova minimamente responde bem aos pleitos da APAI e, mais uma vez, eu digo a todos, quer ver o que é um trabalho sério, um trabalho dedicado, um trabalho de emoção, um trabalho que emociona, um trabalho que ninguém fica buscando dividendo político ou financeiro ou o que quer que seja, é um trabalho social acima de tudo, de inserção nas pessoas à sociedade. É só buscar a APAI de Venda Nova. E isso, assim, fica muito claro no dia a dia e vem hoje ser complementado exatamente com a criação do Comped, o Conselho das Pessoas com Deficiência, que tem trabalhado de maneira árdua, tem trabalhado de maneira muito correta, com muito empenho, e isso, Aline, ficou para mim ali, ouvindo você falar aqui, ficou patente a sua emoção, não como membro do conselho, mas como mãe. Eu ia citar isso na minha fala e você citou na sua, como mãe, né? Então, assim, basta a gente ter um pouquinho de sensibilidade humana e ver o quanto essas pessoas merecem o respeito, merecem a dedicação, e o quanto vocês que estão à frente, né? Independente de ter familiares ou não em condições especiais, mas o quanto que vocês se dedicam. E aí, Lurdinha, eu só fico triste porque aquela ação que a gente fez, e não foi minha, né? Foi dos 9 vereadores, eu estava autorizado por eles, mas assim, também não foi nada demais. O que foi feito não saiu do bolso de vereador nenhum, não saiu, não prejudicou nada. Aquilo é dinheiro público que foi destinado a uma entidade que faz um trabalho maravilhoso. Eu só fiquei chateado porque o valor acabou tendo que ser menos um pouco por questões legais, né? Mas assim, acho que a ação, mais uma vez, veio corroborar tudo aquilo que a gente diz e vê em relação à APAI de Venda Nova. Mais uma vez, agradecer a presença sua, a presença da Aline e nos colocar sempre à disposição. Obrigado, boa noite, parabéns. Devolvo a presidência ao vereador Francisco Carlos Folleto. Passa a palavra ao vereador Gilberto Zanoli. Declinou da palavra. Vereador José Luiz Pimenta. Declinou da palavra. Vereador Marcos Torres, próximo vereador inscrito. Declinou da palavra. Próximo vereador, vereador Marco Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, né, Aline, do Comped, né, Lurdinhas, da APAI, servidores. Senhor presidente, vou tentar ser rápido aqui, primeiro com relação à LDO, né, o veto que a gente acabou, por questões técnicas, como diz o parecer, né, não por questões de mérito, como disse o Tiago, e eu fui autor das 2 emendas que foram vetadas, na minha comissão, com o Pitique e com o Mazinho, mas assim, a autoria era minha, e uma a gente está aumentando o investimento de 5% para 10%, né, que justificadamente o Tiago, o Savinho, né, e
que Marquinhos colocou que acho que é muito difícil a gente cumprir isso ano que vem, e eu também acho, Savinho, Tiago, né? Até a Maria me cobrou isso. E outra, abaixando a mobilidade do orçamento de 30% para 15%, né? Que também a Maria acha difícil, mas assim, enfim, né? A gente também tem que se adequar ao orçamento, senão a gente chega um momento que a gente não consegue trabalhar, né? Dentro do que a gente vota, que dentro de uma realidade que a gente tem. Então, eu acho que são uma questão técnica, mas que poderia ser questionável, como foram os vetos que a gente discutiu a semana passada. Então, é só para justificar isso. Outra, queria parabenizar o Tiago também pelo pedido de vista da Lei de Liberdade Econômica, presidente. Eu acho que é um assunto sério, né, importantíssimo nas dúvidas que a gente tem. Aliás, na dúvida que o Tiago levantou, mesmo a gente dando parecer favorável, mas assim que a gente faz uma Câmara, é um trabalho, né, que vai atender a população. Então, assim, se a gente tem uma proposta do governo federal que ela pode ser limitada no município, a gente não pode fazer isso, a gente não tem direito de fazer isso, né? Da mesma forma, senhor presidente, gostaria de falar com relação ao Código Tributário que está tramitando nessa casa, né? A gente pediu vista não, está comigo, com a Petit, com o Mazinho, a gente tinha uma dúvida lá com relação a uma emenda, falei com o vereador Gilberto hoje, conversei com ele um pouquinho, vice-presidente dessa casa, né, que tem outras dúvidas que a gente talvez tinha que olhar dentro do Código Tributário, né? Como disse o Tiago também, falando antes, a gente discutiu muito pouco o Código Tributário, é um código muito importante que pode impactar em muitos negócios a partir do ano que vem, né, que ele não vale para esse ano. Então, eu estou até propondo, né, já conversei com a presidente, né, que a gente tenha calma da nossa comissão, que a gente use os prazos que a gente tem, né, e tenta tirar todas as dúvidas que a gente tem, porque às vezes um voto da gente aqui, né, que na lei parece que está tudo ok, ele pode chegar lá na frente e causar algum transtorno, alguma coisa que não vai de encontro ao interesse da população. Então, quem puder colaborar também, né, colabore, né, que olhe isso, talvez até a própria questão do IPTU, né, que possa estar lá dentro do Código Tributário, né, vereador Francisco, que possa melhorar isso. Eu mandei também no grupo dos vereadores, né, um postzinho de um vereador de Vitória, né, do Mazinho dos Anjos, que é um vereador que eu gosto muito, né, trabalhei com ele no governo do Estado, no primeiro governo Casagrande, depois virou vereador. Mazinho é um jovem, né, que certamente com muito futuro na política. Mazinho, presidente, Mazinho fez falei que eu mandei para o grupo aí dos vereadores, um postzinho do vereador Mazinho dos Anjos, que é um amigo, uma pessoa conhecida, eu gosto muito do trabalho dele, é um jovem com ideias muito claras do que ele quer para o futuro, mas ele fez um projeto muito interessante, que ele chamou de revogaço, né? Ele fez um pente fino nas leis municipais de Vitória, Lourdinha, e ele encontrou 3.282 leis inúteis, né, que não tinham utilidade nenhuma. Então, ele fez um projeto cancelando todas as leis, né? Se a gente for um pouquinho aqui na nossa Câmara, um pouquinho para trás, né, a Lúcia, né, um pouquinho antes de se aposentar, chegou a fazer esse levantamento. Até estava acompanhando com ela algum pedido, o Fernando também tem acesso a isso, fez levantamento. Nós não temos essa quantidade, mas eu te garanto que a gente deve aqui ter umas 300, 400 leis que estão, né, sem utilidade nenhuma, né? É um decreto de uma entidade que já acabou, que não tem mais. Então, uma série de leis que tem aqui. Então, eu sei que a gente está em final de mandato, né, está no período eleitoral chegando, né, que isso acaba absorvendo o tempo de cada um. Mas que fica a reflexão. Aí eu gostaria de pedir Vossa Excelência que pudesse mandar um ofício parabenizando o vereador Mazinho, né, Mazinho dos Anjos, vereador da Câmara de Vitória, e às vezes até convidando o Mazinho que ele possa vir aqui, né, numa reunião com a gente, numa segunda-feira, numa terça-feira, falar um pouquinho dessa experiência, que é muito importante, né? Se a gente não pode tocar isso, que fica de ideia para a próxima legislatura, que possa fazer uma revisão do que a gente tem aqui, que possa servir de ser mais ágil, né? Que as coisas possam ser mais ágeis a nível de município. Às vezes a gente tem lei que está conflitando uma com a outra, então, certamente ele tem uma assessoria, né, que ele, dentro do gabinete dele, teve condições de fazer isso. Finalizando, senhor presidente, gostaria aqui de falar para a Aline, que é vizinha, mora de frente, né, do COMPED, do Conselho Municipal de Crianças com Deficiência, e para a Lourdinha, né, assim, eu acho que tem tantas outras pessoas, mas vocês estão aqui representando as pessoas, né, assim, mostra a grandeza do ser humano que são vocês, né, por dedicar essa causa, né? A gente sabe, né, assim, na fala da Aline, da emoção que ela falou com o coração, no trabalho e na fala da Lourdinha. Então, assim, fica aqui esse registro, viu, Lourdinha, assim, que você possa transmitir. Talvez que eu possa cometer erros aqui, que eu vou pular algumas, eu te falo quem eu tenho mais convivência, né, assim, do Sila, que está lá dentro, né, assim, eu tenho que falar do Tim Bissoli, né, do time de voluntário que você tem ali, né, o Tim, você chega no posto quando tem campanha da PAI, Pitica,
Ele não pede se você pode, se você tem, né? Ele manda incluir lá, põe, faz arrecadação, é para live, é para não sei, mas é bacana, assim, a gente faz questão também de colaborar, que é o modelo dele. Não, me arruma aqui, porque nós vamos ter que bater uma meta para raspar o cabelo do Mário, tem que raspar o cabelo do Ricardinho, depois é assim que funciona. Então, assim, a PAI conseguiu montar um time, viu, Pimenta? Montar um time lá, assim, de pessoas que a gente tem, né, quem tem contato, Tim, né, Ricardo Zandanadi, o Mário Falqueto, o Arildo, o Aniceto. Então, eu acho que certamente, Ludinha, eu vou pular alguém aí que eu não tenho tanto contato. Evandro. Então, assim, tem pessoas assim que é um patrimônio fundamental, né? Então, assim, eu fico assim muito confortável, né, de participar, né, assim, de uma sociedade que tem gente da qualidade de vocês, né? Isso mostra a grandeza do ser humano que vocês são e o bem que vocês querem para as pessoas. Eu já discuti algumas coisas com relação à PAI, né, estive visitando lá, falei com a Lourdinha, tenho falado com o Ricardinho, de vez em quando que eu encontro com ele, assim, eu quero colaborar mais, né, quero ser mais presente, assim, eu acho que a gente pode colaborar lá, eu acho que eu pessoalmente posso colaborar, se não muito financeiramente, mais com ideia, com sugestão, com captação, para a gente tentar montar a ecoterapia, né, assim, uma coisa que possa ser praticada na própria PAI, né, em espaço, né, pequeno, com os animais chegando lá no dia de fazer isso. Acho que a gente tem condição de fazer isso, eu tenho que me dedicar um pouquinho mais a isso. Já cheguei até a pedir o Maciel, que é o nosso engenheiro, para a gente tentar fazer um redondel, modelo de um redondel muito pequeno, que a gente possa ter segurança, que possa ter todo equipamento de segurança para proteger os meninos. Então, acho que a gente pode colaborar de alguma forma, né, com isso. Também lembro, assim, eu consigo, quando falo de APAI, eu lembro de alguns amigos, né, um que não está mais entre a gente, que é o Edmilson Meneghetti. Eu não sei quem conviveu com o Edmilson, que é filho do seu Djalma. Edmilson, ele faleceu de acidente, era uma pessoa de uma qualidade excepcional, né, assim, de inteligência, de gestor, de comunidade, de casa da cultura. Ele tinha uma deficiência na perna. Eu me lembro como se fosse hoje, numa primeira reunião, né, ainda muito mais jovem, no salão da igreja paroquial, quando tinha um salão em cima, um salão antigo ainda da igreja de Venda Nova, ali onde está o Lajão hoje, tinha um salão, né, uma primeira reunião que eu fui convidado lá pelo Edmilson, mas que estava liderando era o seu eu de Esperim, que tinha alguma pessoa de fora, que eu não me recordo agora, que veio falar sobre a PAI, né? Então, assim, eu tenho essa lembrança, né? Não lembro muito dos assuntos que foram tratados, né? Que foram tratados da possibilidade de abrir uma PAI, mas esse primeiro momento, né? Assim, que bacana que foi, né? Assim, como que a PAI desenvolve hoje. Então, Lourdinha, assim, o que a Câmara, assim, o presidente comentou aqui, né? E é verdade, é obrigação, né? Assim, a gente tem por obrigação, né? Por obrigação olhar, viu, vereadora Adriana, né? Tem por obrigação olhar essas entidades, né? Assim, que realmente, né, tem feito a diferença, né, de qualidade de atendimento e de vida. Eu tenho familiares que estão frequentando a PAI de muito tempo, né, que é a Eliane, né, Eliane Pedruzzi Grilo, né, que é prima primeira com a filha dela, então a gente sabe a qualidade que tem, assim, a importância desse serviço, né, por experiência de família que tem para a sociedade, né. Então, né, isso é muito bacana mesmo. Fico emocionado também e parabenizo, né, e oro, né, para que vocês continuem tendo essa determinação, essa vontade, né, essa condição de estar trabalhando de fato, né, ajudando pessoas que realmente precisam. É só, senhor presidente, muito obrigado. Passa a palavra agora ao vereador Neucimar Barbosa para o seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, Lourdinha e Aline, eu quero apenas parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que eu também, assim, eu tenho um sobrinho que é autista e nasceu lindo como todos os especiais, mas ele aparentemente não tinha nada. Aí, aos 3 anos, nós fomos observando que ele não falava, e então daí foi diagnosticado que ele era autista. E minha irmã, ela mora em Castelo, ela tem que se dedicar a ele. Então, assim, se não fosse as entidades que dão a mão, a carga fica muito pesada para os familiares. Então, parabéns de verdade as entidades que estão aí para dar as mãos e ajudar no caminho. E
o vereador Tiago, professor, vereador Tiago, que sempre busca muito as melhorias urbanas para atender os especiais. Eu observo, Tiago, que perante ao que a PAI, as entidades como a PAI faz, essas melhorias, gastar cimento, areia, um pouco de mão de obra é muito pouco. Exatamente, vereador Tiago, é muito pouco perto do que a PAI faz para essas pessoas. Então, fica aqui a nossa tristeza de ver, às vezes, ou sempre, que os órgãos que deveriam executar de fato muitas melhorias não o fazem. E o vereador presidente desta casa, Francisco Carlos Folleto, que eu sempre me recordo que quando sempre busca melhoria para a nossa saúde, sempre diz o seguinte: não, a gente não vem com estrela na testa para dizer assim, puxa, eu vou precisar em tal momento, ou aquela pessoa que vai precisar da entidade ligada à saúde, como eu também penso que é assim a PAI. Então, assim, eu tenho um primo que tem 1 ano a mais de idade que eu, que em plena atividade no terreno dele, colhendo abacate, despencou lá de cima, que o galho quebrou e bateu de mau jeito no chão e está na cadeira de rodas, que é vizinho do vereador Sávio. O Sávio deve conhecer bastante. Então, assim, ele é uma dessas pessoas que não, como todos nós, ninguém tem estrela na testa, e quem de nós pode dizer assim, eu nunca vou precisar da PAI? Então, assim, todos nós devemos sim se dedicar e sempre pensar assim, aquela entidade está aí para socorrer a gente a qualquer momento. Então, assim, parabéns a vocês por essa dedicação. Obrigado. Obrigado, vereador Mazin, que foi o último vereador inscrito. Lourdinha, então, fique à vontade para voltar à tribuna e fazer as suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todas as palavras carinhosas que a gente recebeu. E eu gostaria de aproveitar esse espaço para informar que, mesmo em tempo de pandemia, a PAI não parou, nós não estamos fechados. Nós temos, assim, por força de lei e autorização legal, para fazer um trabalho home office. Então, nós estamos atendendo os nossos 114 usuários nessa modalidade, ou seja, todos os dias nós temos contato com os nossos 114 usuários. Nós dividimos as nossas equipes em grupo, cada uma ficou responsável por um grupo, e são passadas orientações, são passados os trabalhos que precisam ser feitos em casa, acompanhado. A devolutiva é feita através de vídeos, fotos, relatórios, relatos que as famílias vêm fazendo, e para nossa surpresa nós tivemos várias crianças que tiveram altos de determinadas terapias, porque o envolvimento da família foi tão grande que conseguiu fazer com que elas se desenvolvessem, né? E todos os dias pela manhã nós temos um grupo de funcionários que está na instituição, e a instituição não está parada, né? O segundo momento que eu gostaria de fazer é um agradecimento especial à comunidade de Venda Nova, que foi no dia 22. Eu acredito que alguns de vocês acompanharam a nossa live. E eu gostaria de fazer uma prestação de contas aqui parcial ainda, porque tem coisas chegando, mas nós apuramos até agora o valor bruto de R$83 mil. A gente não esperava que fosse dessa forma. Então, a gente quer agradecer esse empenho, esse abraço que a comunidade nos deu. Foi, assim, muito legal, muito bom em relação a isso. Então, assim, a gente vê que realmente a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente faz na comunidade, porque quando a gente precisa fazer alguma captação ou um envolvimento da comunidade, a comunidade está junto com a gente. A gente gostaria de agradecer os agricultores que, assim, também foram, assim, eles participaram com a gente, não lá diretamente no dia da live, mas nós fizemos um trabalho todo anterior com os agricultores, com todas as comunidades, e, assim, foi muito bacana. Então, a gente, sim, não tem palavras para agradecer.
Depois nós vamos fazer assim, nós estamos acabando de fechar e a gente vai fazer uma prestação de contas tudo direitinho, que foi tudo direitinho, mas por enquanto esse valor está em 83 mil, tem algumas coisas ainda para acertar. E também a gente queria dizer assim, informar a população que dentro de em breve nós estaremos lançando como forma de captação de recurso um cartão chamado Sou Amigo da PAI. É um cartão que vale como um cashback social. Então a gente está lançando, ele vai ser piloto no Espírito Santo e a gente vai fazer o teste com eles aqui, eu acho que vai ficar muito bacana. Então a gente convida todo mundo e estamos informando que se alguém procurar, a gente está pensando nisso e a gente futuramente, dentro de breve, acredito que no mês de setembro, a gente faz o lançamento e a gente informa, a gente divulga isso melhor. Mas dizer para vocês que a gente está trabalhando em cima disso, que é também uma forma de captação de recurso nesse momento em que a gente precisa estar trabalhando e diversificando esses espaços, tá? Gostaria, sim, de agradecer finalmente a vocês por todo esse espaço que vocês sempre nos abrem, pelo apoio que vocês nos dão, e dizer que a instituição não está aberta agora porque a gente não pode, mas assim que estiver, ela continua aberta. Tem alguns lá que são assim, já são visitas de carteirinha, está sempre lá, mas tem alguns vereadores que não vão lá. A gente gostaria de ver vocês lá também, no sentido de conhecer o nosso trabalho, porque toda vez que a gente precisa da parceria de vocês, vocês são parceiros. Então a gente gosta assim também que vocês conheçam e que vocês possam falar, não de ouvir falar, mas de falar com propriedade. Olha, isso aqui acontece porque eu fui lá e eu vi, tá? Então as portas estão abertas e a gente agradece muito a cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Bem, Lourdinha, dizer que o sucesso da live, por mais que tenha surpreendido a vocês, a diretoria, os membros que conduzem a instituição, mas como você mesmo disse, só vem provar o reconhecimento da sociedade ao trabalho que é feito por vocês, né? Em pró da própria sociedade. Como disse o vereador Mazin, ninguém tem estrela na testa, ninguém pode dizer que não vai precisar amanhã ou depois. Então, assim, mais uma vez, parabenizar e agradecer a você, Lourdinha, a você, Aline, por terem vindo aqui hoje fazer parte dessa sessão da Câmara. Muito obrigado e contem sempre conosco. Sendo assim, não tendo nada mais a ser tratado, eu encerro a sessão às 20h20. Agradeço a presença dos senhores vereadores. Muito boa noite, eu desejo a todos. Obrigado.